Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa sétima aula, né? As contribuições da França para os estudos da comunicação. Estamos oficialmente na metade da nossa trajetória sobre teoria e história da comunicação. Então, muitos estudiosos franceses têm exercido e continuam a exercer importante influência sobre as pesquisas dos meios de comunicação. Embora não se possa falar em um grupo homogêneo de teóricos franceses, nem uma escola francesa de comunicação, em virtude da quantidade de estudiosos e da variedade de posicionamentos teóricos, são muitas as contribuições que eles nos trouxeram, o que nos ajuda a pensar sobre cultura, indústria cultural, emissor, dentre muitos outros temas. Afinal, a heterogeneidade desse conjunto de teóricos nos aproxima ainda mais desse objeto tão complexo que é a educação. Então, hoje a gente vai identificar algumas das contribuições dos estudos franceses nos meios de comunicação, compreender o que foi o movimento internacional situacionista, cujo principal representante foi o Guy Debord, e conhecer as características da sociedade do espetáculo, né, discutidas por este teórico francês. Vamos lá? Para iniciar, vamos pensar aquela coisa do desafio, né? Então, conforme discutiu Debord, né, na sua famosa obra Sociedade do Espetáculo, né, o espetáculo é a principal produção da sociedade atual. A realidade surge no espetáculo e este surge, por sua vez, no real. Para o teórico francês, o espetáculo se apresenta como algo grandioso, né, positivo, indiscutível, inacessível, né? Sua única mensagem é o que aparece de bom, é o que aparece, é o que bom aparece, né? O que aparece de bom, é o que bom aparece. A atitude que ele exige por princípios é aquela a aceitação passiva, que na verdade ele já obteve na medida em que aparece sem réplica, pelo seu monopólio da aparência. Né? Então, isso eu vou mostrar para vocês, né, uma ilustração que mostra um pouquinho dessa sociedade do espetáculo. Quero que vocês vejam essa figura e reflita ao longo da nossa aula, tá ok? É para vocês internalizarem. Vamos lá? Aí está. Né? Vai aparecer já já para vocês. Deixa eu fechar aqui. Então aí vocês estão vendo uma banca, né? Que é, acho que é um dos principais pontos de informação que existe, né? No mundo, né? Aí nós temos 4 notícias, né? E essas 4 notícias, ao seu modo, ela dá essa visão da sociedade de espetáculo, né? A crise no Brasil. Né? Aí tem outra, a cada hora, 503 brasileiras são agredidas. Europa e a crise dos refugiados. Kate dá à luz a Charlotte. Então nós temos aí é, 2 notícias nacionais e 2 internacionais, né? Então, hoje, isso é para vocês analisarem bem o que é essa sociedade do espetáculo, ok? Então, como eu já disse agora há pouco, os estudiosos franceses influenciaram e continuam a influenciar as pesquisas dos meios de comunicação. Contudo, embora não seja possível falar de uma escola ou de um pensamento homogêneo do espaço francófono, né, em virtude da quantidade de perspectivas teóricas e questões levantadas, a melhor maneira de tratar desse assunto é fazendo referência a alguns desses teóricos. Né? Então, eu vou mostrar para vocês alguns nomes franceses da pesquisa dos meios de comunicação. Beleza? Vamos lá de novo, na nossa apresentação. Então, começamos com o nosso Roland Barthes, né?
Ele viveu já no século passado, né, de 1915, e morreu no ano que eu nasci, 1970, né? Bom, ele se liga ao estruturalismo, né, em especial, e pertenceu ao campo da semiologia, né, que é o estudo dos sistemas dos signos. Para Barthes, né, a libertação, aliás, para Barthes, perdão, Barthes, estou acostumado com o inglês, desculpa, gente. Para Barthes, a libertação da massa é possível se o processo de manipulação dos meios de comunicação em massa, né, que é essa MCM, isso significa, for invertido pela própria massa. Em seguida, nós temos o Abraham Mollet. Abraham Mollet. Ele se preocupava com as relações entre a sociodinâmica da cultura e a influência dos meios de comunicação sobre essa cultura. Mollet, a partir do modelo sociodinâmico entre cultura e mídia, dá destaque para o feedback do emissor. Em seguida, temos o maravilhoso Edgar Morin, né? O Edgar Morin, ele elaborou a teoria culturológica, né? Deu destaque ao estudo dos elementos antropológicos da cultura de massa. Para Morin, a cultura de massa é marcada pela sincretização, isto é, na padronização dos produtos da indústria cultural. Também existe algo de inovação. O Jean Baudrillard, né, traz o destaque para a análise da sociedade do consumo. Né? A mídia é favorecida e se favorece de misérias, escândalos e sofrimentos. Lembra de algo, né, gente? Ele é ético, pessimista, realista e irônico. Então, para Baudrillard, a massa neutraliza os meios de comunicação de massa pela indiferença. E o Pierre Bourdieu? O Pierre Bourdieu ele desloca-se da análise estrutural para investigar o cotidiano do campo jornalístico. Ele centra sua análise nos procedimentos de dominação e nos mecanismos de influência que o campo jornalístico exerce. Para Bourdieu, existe na mídia uma circularidade da informação. A mídia fala o tempo todo de si mesma. Bom, os estudos franceses dos meios de comunicação são marcados, como foi dito, por uma heterogeneidade de teóricos e pontos de vista a respeito dos temas relativos a esse campo. Então, foram e ainda são várias as questões discutidas a respeito de cultura, cultura de massa, indústria cultural, emissor, influência, sociedade, etc, etc, etc. De maneira geral, os teóricos franceses foram influenciados pelos princípios da teoria crítica, mas eles foram muito mais além. Vamos lá? Então, agora a gente vai ver as contribuições da França para os estudos da comunicação. A gente vai acompanhar a discussão sobre alguns estudos franceses do meio de comunicação, compreendendo o que foi o movimento artístico e político da Internacional Situacionista, ou IS, além de alguns de seus objetivos. Então, muitos estudiosos franceses têm exercido importante influência sobre as pesquisas dos meios de comunicação. Né? Embora não se possa falar em um grupo homogêneo de teóricos franceses, nem de uma escola francesa de comunicação, em virtude da quantidade de estudiosos e variedades de posicionamentos teóricos, foram e são muitas as contribuições que eles trouxeram. Essas contribuições irão ajudar a gente a pensar sobre a cultura, a indústria cultural, entre muitos outros temas. Além disso, a heterogeneidade desse conjunto de teóricos nos aproxima ainda mais desse objetivo tão complexo que é a comunicação. Então, hoje a gente vai identificar, né, algumas das contribuições dos estudos franceses do meio de comunicação, vamos compreender o que foi o movimento da Internacional Situacionista, cujo principal representante foi o Guy Debord. Além disso, iremos reconhecer as características da sociedade do espetáculo discutidas por esse teórico francês.
né? Então, os estudiosos franceses eles têm exercido, desde que se discute a construção de um possível campo da comunicação, considerável influência nas pesquisas dessa área, né? Conforme Machado da Silva, temas como cultura de massa, indústria cultural, mídia, comunicação, entre muitos outros, estiveram sob a preocupação e foram do interesse de muitos dos intelectuais da França. Há, além de vários autores, uma diversidade de perspectivas teóricas por eles priorizadas. Isso torna mais difícil a tarefa de delimitar e sistematizar quais são os estudos franceses da comunicação. Além disso, há muitas disputas sobre esse campo, conforme ainda cita Souza, pois alguns, como o Pierre Bourdieu, reivindicam que ele pertence às suas próprias áreas de pesquisa. Não existe, assim, devido à heterogeneidade de autores, uma escola francesa de comunicação, como eu já havia falado, né? E para entender um pouco o motivo de não haver uma homogeneização desses estudos, basta que a gente olhe para quem são os intelectuais franceses que marcaram os estudos nesse campo, né? Esses são alguns deles, né? Que é o Pierre Bourdieu, o Edgar Morin, o Paul Virilio, né? Michel Marchesoli, o Jean Baudrillard, né? Guy Debord, a gente vai falar bastante sobre ele, o Lucien Fès, o Jacques Derrida, Dominique Volton, Pierre Lévy, Regis Debray. Né? Há, no entanto, muitos outros, né? Esses estudiosos, contudo, eles não se dedicaram especialmente ao campo da comunicação. E alguns ainda são especialistas em suas áreas, da sociologia, da antropologia, da linguística, da filosofia, das ciências políticas, entre outras, né? Participando do debate e da pesquisa de assuntos da esfera pública. Embora seja difícil demarcar o surgimento desses estudos na França, talvez possa delimitar o início com o estruturalismo. Esse campo marcou consideravelmente o pensamento francês, em especial com as figuras do Claude Lévi-Strauss, né, e o Roland Barthes. Para Armand e Martellar, né, foi em 1960, com o nascimento da revista Communications, que surgiu uma escola francesa de comunicação, chamada de Centro de Estudos de Comunicação em Massa, ou SECMAS, né? Dela fizeram parte, além de Barthes, o George Friedman e o Edgar Morin. Esse último, inclusive, foi um dos pioneiros do pensamento francês na área de comunicação, dando início a uma tradição de estudos chamada de teoria culturológica. Né? Segundo Wolff, né, essa abordagem se caracteriza fundamentalmente por estudar a cultura de massa a partir da perspectiva antropológica. Esta coloca em relação ao consumidor e o objeto que está sendo consumido. Em outras palavras, o que a teoria culturológica destaca a presença de uma cultura nova. E é aqui que é importante que você perceba que ela se contrapõe à teoria crítica quanto à caracterização da cultura de massa como inferior a uma dita superior ou alta cultura, né? Olha, a cultura de massa ela não se diferencia da tradicional, como se fosse possível determinar os elementos daquela e desta última, né? Ao contrário, a cultura de massa não é autônoma e assim se constitui como realidades policulturais. Essas realidades são formadas por elementos da cultura, da civilização e da história. Ou ainda, né, a cultura de massa forma um sistema de cultura se constituindo como um conjunto de símbolos, valores, mitos e imagens que dizem respeito quer a vida que dizem respeito quer a vida prática, quer ao imaginário ao coletivo, né? E o Claude Lévi-Strauss, né, ele nasceu em 1908 e morreu em 2009, né, quase 101 anos, né? Ele foi um antropólogo francês que deu origem aos estudos da antropologia estrutural e ao estruturalismo. Então, para esse estudioso, a sociedade é formada por sistemas de relações ou estruturas, tais como as de parentesco, comunicação, troca comercial, entre outras, né? A semelhança dessas estruturas revelaria as relações universais da mente humana. Nos seus famosos estudos sobre os mitos, o Levi-Strauss percebeu que esses relatos poderiam ser traduzidos para várias línguas, o que lhe permitiu compreendê-los como estando para além do discurso, da língua e da linguagem, né? Assim, um dos objetivos desse teórico era descobrir as estruturas universais mentais para entender como se estruturam a natureza humana, a cultura e a sociedade. Desse modo, como afirma Souza,
O Morin propõe dois métodos para estudar a cultura de massa. O da totalidade, né, que é o pesquisador analisa o fenômeno em interação com os outros fenômenos, e o autocrítico, onde é preciso que o pesquisador se desnude de preconceitos antes de estudar o seu objeto. Ainda, Morin afirma que, mesmo que a indústria cultural padronize a produção de bens culturais, ela não impede a invenção e a criação, isto é, ela não impede que exista algum tipo de originalidade. Assim, a homogeneização de conteúdos ocorre por meio do que Morin chama de sincretismo. Este acontece, por exemplo, quando se faz a inclusão de novos elementos numa forma de contar história essa que não cessa de se repetir, mas que mesmo na repetição traz algo de novo. Nos anos 1960, o Guy Debord, né, e o Jean Baudrillard trazem análises que marcam o cenário de estudos da comunicação, né? Aquele com a sociedade do espetáculo e este último com a sociedade do consumo, né? Enquanto Barthes coloca a possibilidade da libertação do indivíduo do poder dos meios de comunicação de massa pela inversão do processo de manipulação, o Baudrillard, influenciado pelos campos da sociologia e da filosofia, acredita que a massa neutraliza os meios de comunicação pela indiferença. É importante a gente considerar que Barthes aplica os princípios de Saussure, né? Ele pensa os signos, os quais são formados por um significante, que é a representação, sua expressão, e um significado, que é o sentido ou o conteúdo, em uma sociedade e nos meios de comunicação. Então, ainda nesse período, o Debré desloca a sua discussão para o meio, né? E o Cifés denuncia o tautismo, né? Que é a tautologia mais autismo do destinatário. Virilio destaca a compreensão e a supressão do tempo e espaço, respectivamente causadas pelo MCM, né, que é a massa, meio de comunicação de massa, e pela eliminação da distância. Não haveria, portanto, nem mistério nem privacidade. Né? O isolamento é dado a ser contiguante. É importante que a gente note que Morin, diante dessa diversidade de estudos, permanece com a sua perspectiva antropológica sobre os estudos dos mídia, né? Além disso, além de complexificar a constituição da cultura de massa, relativiza, né, a influência da mídia sobre os sujeitos, a tratando de forma recíproca, né? Então, do ponto de vista dele, tanto a mídia como o mundo são continuamente influenciados. Por volta das décadas de 1960, 1970, outro autor francês chamado de Abraham Mollet traz as suas preocupações em torno da sociodinâmica da cultura e da influência dos mídias sobre essa sociodinâmica. Para esse teórico, os modelos que explicam os fenômenos culturais são do mesmo tipo daqueles que explicam os físicos. Logo, se deve estudar a comunicação a partir da sua decomposição em atos comunicativos e, por conseguinte, na busca dos elementos comuns a todos eles. Uma das contribuições de destaque desse teórico se dá quando ao estudo da comunicação de forma contextualizada. Isso é, ele propõe observar que o modelo em que funciona os mass media é apenas um modelo de uma rede de modelos comunicativos em uma dada sociedade. Outro ponto que merece atenção é o papel do emissor, que elabora, né? Tomando o modelo sociodinâmico entre mídia e cultura, ele apresenta a ideia do feedback. Por exemplo, o artista, desde a concepção de sua obra, está envolvido no processo de sua difusão, junto com as outras obras de outros autores. Contudo, após a socialização da peça, a seleção dos meios para apresentá-la ao público e a difusão dela em um número de cópias, ele também é levado diante dos resultados obtidos, a desenvolver novos processos de criação. Esses processos, por sua vez, não são livres, pois vale ressaltar que o artista tem que cumprir exigências da difusão e da recepção. Com o advento da internet, Levi aponta a superação da pirâmide comunicacional emissor-destinatário, né, um por todos, por um modelo que, com a morte do emissor, se caracteriza por todos, né? Todos, né? Olha, quando todos passam a ser emissores, não há mais emissor de fato, né? Então, diante disso, a comunicação deixa de ser manipulação, passa a ser utopia, né? Passa a ser utopia, isto é, não é lugar da mediação, né? No entanto, antes mesmo da explosão da internet, Marcel Pauli
já se concentrava no meio que se propagava a mensagem. Para ele, a imagem é uma espécie de totem que serve de contato e cimento social entre os espectadores. E o que há em comum entre alguns desses autores conforme Machado da Silva, há entre Mohan Baudrillard e Massafoli a descrença no mito do progresso linear impulsionado pelo racionalismo, né? Embora com abordagens diferentes, os três confluem para a mitigação do papel da mídia na construção da sociedade. Quanto aos papéis de emissor e receptor, os franceses acabam subvertendo a noção da passividade, inércia e a linearidade na transmissão da mensagem dos primeiros estudos da pesquisa administrativa, né, que é o Mass Communication Research, de antes, né, de outrora. Para Levi, não há emissor ou receptor, pois o indivíduo assume ambas as funções. Para Baudrillard, não há interlocutor, pois não há mais troca. Spes traz um emissor-receptor-interlocutor lobotomizado. Né? Já Virilio nota muita proximidade que só traz ruído, né? E Morin, por sua vez, apresenta níveis diferentes de emissão, recepção e interlocução. De maneira geral, os teóricos franceses beberam alguns princípios da teoria crítica, mas todos foram muito mais além. Bourdieu, por exemplo, se desloca do campo estrutural de análise para investigar as relações de poder que marcam o cotidiano do jornalismo. Além disso, se dedica a compreender os mecanismos de influência que o campo jornalístico exerce nos jornalistas e em outros campos sociais, como cultura, artístico, público e outros. Né? Esse estudioso também enfatiza a circularidade da informação, pois afirma que a mídia fala de si mesma, se pauta por outros veículos de comunicação e sai do acontecimento para cultuar personalidades. Sobre a TV fechada, o Volton inverte que comumente se pensa sobre novas opções de programas dados aos espectadores. Ela é um gueto e a televisão aberta é o último reduto da democracia de massa. Como a gente pode observar, assim, que entre esses estudiosos, as questões colocadas há uma heterogeneidade de perspectivas, indagações, provocações e pensamentos que contribuem muito mais para constituir um campo multi- e transdisciplinar da comunicação do que fragmentá-lo, né? Logo, embora as perspectivas comunicacionais francesas atuais sejam vinculadas a diversas áreas teóricas, Machado da Silva afirma que há uma problematização mais específica que permite classificá-las em três eixos. A comunicação como fenômeno da dominação, né, que é vista com Bourdieu, com Spes e com Virilio. A comunicação como fenômeno externo, que é o Baudrillard, né, traz isso, e a comunicação como um vínculo social complexo, né, que é o terceiro, que aí a gente vai ver com o Massafoli, o Levi e o Wolff, né. Ainda é preciso que você saiba que esses estudos pensam mais como intelectuais que como cientistas. Por fim, as contribuições de cada um traz para os estudos dos meios de comunicação permitem uma maior aproximação com a complexidade da comunicação, evitando reduzi-la a partir de soluções e métodos simples de análise, né? Aí eu falei uma palavra agora há pouco estranha, eu vou repetir o nome dela, tautismo, né? O tautismo, ele é um neologismo, né? Criado por Lucien Spes, né? Para indicar um processo de comunicação sem personagens, que só se considera o próprio veículo. A comunicação, assim, funciona como seu próprio objeto, gerando autismo e tautologia. A expressão deriva da combinação das palavras tauto, né, que é oriunda do grego, que significa os mesmos, e autos, né, que também do grego significa si mesmo. O tautismo, no tautismo, o veículo passaria a se fechar em si mesmo, ocasionando uma circularidade de informações que fazem o princípio de autorreferência. A esse respeito, Ferreira descreve 4 casos que a veiculação de notícias e programas da Rede Globo mostra que essa emissora, além de exercitar constantemente a metalinguagem no seu discurso, tal como fez durante muitos anos no vídeo show, ela representa notícias e assuntos pautados pelos seus programas por meio da sua própria forma de expressar o conteúdo, como pelas novelas e pelos autores que delas fazem parte. Né? Entre os estudiosos que tratam a comunicação por meio da perspectiva da dominação, a gente pode destacar o Pierre Bourdieu, né?
Esse possível destaque não se dá pelas reflexões diretas que ele trouxe para os estudos do meio de comunicação. Afinal, como afirmou Barros Filho, esse tema foi basicamente tratado em televisão, obra que apresenta pouco rigor e profundidade no assunto. No entanto, o que coloca esse francês nesse espaço de relativo destaque são as ferramentas oferecidas por ele para estudar a mídia. Né? Entre elas está a noção de violência simbólica, que se expressa na interiorização de uma determinada cultura, de um dado sistema simbólico. Essa violência se dá quando as relações são reproduzidas de tal forma que as situações de dominação não se tornam visíveis. Deixando de ser visibilizadas, elas parecem ser naturais e inevitáveis. A mídia é um exemplo de instituição que exerce tal violência, né? Então, para Bourdieu, né, o gosto, o qual leva as pessoas ao consumo midiático, tem origem social. O mesmo ocorre com a produção midiática, né? O consumo e a produção midiática, então, são problemas que constituem sociologia ou sociologias, né? E ainda fazem parte da forma como se observa o mundo. Então, o Bourdieu adiciona ainda mais o seguinte: a produção e o consumo midiático não só são sociais, mas tais atividades também discriminam, hierarquizam e classificam agentes e consumidores. Logo, o consumo de mídia é objeto de distinção social. A esse respeito, é importante apontar a existência de uma relação de forças que estrutura o espaço da comunicação, né? Muitas vezes objetivada em uma relação de valores. Ora, os espaços e as atividades que fazem parte da sociedade buscam ser aceitos e reconhecidos de forma legítima. Há, assim, a demanda por produtos e as manifestações dos espectadores. Nesse jogo, se tenta de tudo para dominar essas posições. Por exemplo, de um lado, há meios dominantes que, por já estarem ocupando esse papel, por exemplo, a Rede Globo, procuram conservar essas representações ou esse status quo, né, midiático. De outro lado, outros veículos mais periféricos, por exemplo, a TV Cultura de São Paulo, né, ocupando espaços mais marginais, tentam a subversão dessa ordem para serem reconhecidos também como importantes. Essa subversão, contudo, pode se dar a partir de uma condição imposta e implícita pelos próprios meios dominantes, os quais, pelo lugar que ocupam, atribuem tipos específicos de produção midiática. Logo, o produto e o consumo midiático formam um conjunto de pré-construções naturalizadas e, por isso, o serem ignoradas pelo espectador no seu dia a dia. Então, na perspectiva da dominação, é importante que considere que a própria comunicação ou discurso jornalístico não é pautado pelos ideais de transparência, objetividade e neutralidade, muito embora alguns tentem se apegar a esses critérios. Ademais, os métodos de investigação empregados pelos críticos, como os de classificação de audiência, estão envolvidos nesse processo de disputa e de dominação. Os agentes do campo jornalístico e suas produções, além de seus críticos, fazem parte assim, de um jogo que envolve ideologias, interesses e desejos, apesar de muitas vezes parecerem guiados por discursos idealistas, né? Jean Brodilot, né, é o teórico que se destaca na vertente da comunicação como um fenômeno extremo, né? Então, dotado de um discurso pessimista, cético, irônico, o Brodilard analisa os numerosos temas tais como os meios de comunicação de massa, as mortes das utopias, a era pós-moderna e da tecnologia, as massas indiferentes, os fenômenos extremos, entre muitos outros, né? Para Baudrillard, a história está aquém e além do fim. A turbulência, o perverso, deslocou o mundo real para o virtual. Desse modo, não há mais espaço para a representação da realidade por meio de um modelo linear. Tal caracterização está esgotada. É por isso que hoje se vive na era dos extremos. Então, nessa era, o telespectador é refratário à mensagem, pois neutraliza a televisão pela sua própria inércia. É nesse sentido que o Baudrillard elabora a imagem antropológica do século XX, que é a do homem em um dia de greve sentado diante de sua TV fora do ar, né, sem funcionar. Ou seja, a TV acaba por convencer de fato o homem em um observador e ser passivo. Ela é
como enfatiza o Baudrillard, um mecanismo entre muitos outros que constrói o simulacro da realidade, né? Então, as pessoas estão cada vez mais guiadas e coladas às telas, né, seja do computador, do celular, do tablet, né, enfim. Isso, elas se fixam na imagem e na sua virtualidade. Então, logo, estão mais distantes do real. Elas se afastam, assim, do acontecimento, da experiência da realidade, né? Observe que a relevância e a atualidade do que expõe o Baudrillard o seguinte, né, os meios de comunicação de massa não têm o papel mobilizador e reflexivo que se poderia atribuir a eles. Eles são parte da catástrofe da humanidade e todos contribuem para a sua própria desgraça, pois, como ele mesmo afirma, cada um passa diante da câmera em um ritual de psicodrama para contar o seu caso, a sua crise, o desespero e a pequena história pessoal. Desse modo, a história das pessoas se assenta na indiferença, no desinteresse. E isso não caracteriza o homem individualmente. Ninguém é responsável individualmente por nada, né, como ele mesmo bem afirmou. Né? O social, o político, o futuro estão para ele em decadência. A técnica se tornou o elemento dominante. A prevalência dela, o pensamento, os sentidos e as percepções do sujeito se tornam irrelevantes ou impotentes. Tudo é realidade tecnológica, pois está realizado virtualmente. Além disso, o Baudrillard afirma que a lógica transformadora progressiva ao infinito, a qual é uma das máximas da sociedade contemporânea, ela conduz à catástrofe, né? Em outras palavras, as pessoas querem sempre modificar a ordem das coisas, a ordem do mundo, para atingir uma forma superior de existência. Essa busca da perfeição para o Baudrillard, uma forma de mutilar o caos e assegurar a hegemonia da razão. Também vale a pena refletir sobre o que Baudrillard discute a respeito do virtual, que é fundante para se entender os meios de comunicação na atualidade. Em primeiro lugar, ele se contrapõe ao que defende Levi sobre o fenômeno das tecnologias como uma nova forma de democracia, né? Em segundo, o virtual é caracterizado como o último estágio da simulação hiperracional do mundo. De outro modo, tudo é virtual e real ao mesmo tempo, e faz parte dessa hiperrealidade, né? Então, o virtual é a passagem do total a uma realidade, uma passagem total a uma realidade absoluta, a uma forma de perfeição operacional do mundo, válida para os meios de comunicação de massa, mas não só, e que põe fim à realidade ou à ilusão do referencial e do sensível. Então, a partir do que expõe o Baudrillard, com a virtualização realizada no real ou o real virtualizado, isto é, o real se tornando, o virtual se tornando o próprio real, se põe fim ao que é real e sensível. Isso se dá porque o processo de virtualização é um delírio, uma tentativa de escapar, ao mesmo tempo do que é marcado por angústia, ao mesmo tempo do mesmo real que é marcado por angústia, medo e morte, né? Nessa terceira perspectiva dos estudos franceses, a comunicação ela é vista como um vínculo social, né? Então, um dos teóricos que nela se destaca é o Pierre Levy, né? Com o advento da internet, novas formas de interação passaram a fazer parte do cotidiano das pessoas. Embora elas estejam ainda em avanço, já é possível observar que, a cada dia que passa, há menos lugares para fronteiras, limites são dissolvidos e regras e modelos de interação, que antes eram fundamentais para entender o fenômeno comunicativo, como de um emissor para um receptor, são extrapolados diante de um espaço, né, que é chamado de ciberespaço, ou cyberespaço, né? Que permite a interação de todos por todos. É o ciberespaço, isso é, a interconexão mundial de computadores que torna o mais novo e onipresente meio de comunicação da atualidade. Para Levi, a internet, como um novo meio de comunicação, ele gerou um conflito, uma vez que as pessoas passaram a lidar com novos padrões de interação social. A revolução contemporânea, no entanto, que faz parte da cibercultura, é apenas uma dimensão de uma transformação antropológica ampla, né? Então, nesse sentido, ainda se vive na infância da cibercultura e as novas modificações sociais estão por vir. A cibercultura é, assim como um movimento que gera novas formas de comunicação,
é tal como uma interconexão generalizada, embora essa mesma interconexão comporte uma diversidade de sentidos que não dissolve a totalidade. É assim que Levi caracteriza a cibercultura como a universalidade sem totalidades. No ciberespaço, as comunidades virtuais, isto é, os grupos de pessoas que se correspondem virtualmente, têm se sociabilizado com frequência por meio de redes de laços interpessoais, como as redes sociais. Tal forma de interação tem se constituído como uma nova forma de organização comunitária, que apresenta estreita relação com os movimentos sociais e políticos que surgem na internet. Né? Como afirma Freitas, a partir de Levi, a internet possibilita a expressão de protestos, mobilização em torno de valores culturais, ações com o objetivo de mudar valores e significados, entre outros. Né? A esse respeito, a gente pode considerar, por exemplo, como exemplo, as petições online. Né? Então, observe que esse novo gênero do discurso tem efeito mobilizador entre as comunidades, ainda não mensurado devido à sua atualidade, mas suas implicações, né, já podem ser paulatinamente observadas. A gente pode vê-las, por exemplo, na constituição da ética e da cidadania dos países, né, na vigilância de tratados e acordos internacionais e na atividade social de engajamento ideológico que tem fins de modificar códigos, padrões e regras institucionais. A internet, ela se caracteriza para Levi como uma cooperativa de interação social complexa entre os seus participantes. Né? Não há um centro de comando, mas um espaço de interatividade em que todos podem solicitar informações e expressar a sua opinião. Por outro lado, esse meio de conexão não é um espaço necessariamente mais favorável, por assim dizer, de expressar princípios de igualdade ou até mesmo da própria igualdade, né? O que a internet proporciona e potencializa é a sociabilidade, cujos espaços de sociabilização e comunicação passam a ser profundamente modificados. E enquanto diferentes tecnologias comunicacionais continuam surgindo, modificações estarão ainda por vir. Então, a internet e os novos meios de comunicação, elas são formas de pensamento coletivo e de acessar distintas fontes de conhecimento, né? Atividades que aceleram a transformação das sociedades. Mas essa transformação para essa transformação é importante apontar, conforme afirma o Freitas, né, que envolve uma relação íntima entre o desenvolvimento de formas de comunicação, o progresso da democracia e a modificação do homem. É preciso, assim, ao pensar nessas ferramentas tecnológicas comunicacionais, refletir sobre as interações dessas tendências. Então, agora o Grupo Internacional Situacionista, ou IS, ele surgiu em 1957 e se manteve até os primeiros dias primeiros anos da década de 1970, né? Durou até 72, né? Ele foi fundado, né, por Guy Debord, né? E esse movimento transnacional era composto por artistas intelectuais ou teóricos, mais especificamente por ex-membros de grupos vanguardistas da França, da Inglaterra e da Itália. Em outras palavras, a IS, né, foi uma organização cultural revolucionária que descendeu diretamente do dadaísmo e do surrealismo. Né? Agora é importante que a gente saiba que o Debord foi um escritor, filósofo, sociólogo francês que participou de vários movimentos políticos e sociais, além da própria IS, né, como a Internacional Letrista perdão, e o Maio de 68. Como outros movimentos de vanguarda, a IS atuava entre os limites da arte e da política. Entre os objetivos do movimento, a gente pode considerar eixos, né, que é derrubar a classe alta, a qual era vista como opressiva, e lutar contra o controle capitalista ou a ideologia ocidental. É importante destacar que os trabalhos e projetos desse grupo tiveram importante influência na cultura e na política europeias desde os anos 1960, permanecendo ainda relevantes. Isso ocorreu em virtude do foco na mistura de culturas e políticas e na defesa do espaço público como um lugar de criação cultural e ação política. Então, observe que o que afirmou Debord no início Debord, né? Debord, no início da construção do movimento, de um documento titulado Revolução e Contra-Revolução na Cultura Moderna, né? Que é Revolution and Counter-Revolution Modern Culture, né? Primeiramente, pensamos que o mundo deveria ser mudado,
Queremos a mudança mais libertadora da sociedade e da vida, na qual nos encontramos confinados. A cultura de uma sociedade reflete e prefigura as formas possíveis de organizar a vida. Nossa era é caracterizada pelo atraso da ação política revolucionária por trás do desenvolvimento das modernas possibilidades de produção que exigem uma organização superior do mundo. Né? Então, conforme mostra esse trecho que eu acabei de falar, que é um trecho introdutório, o Debord ele manifesta o desejo social e político de liberdade por meio de ações que dizem respeito às formas com as quais se organiza a vida. Esse é o seu impulso de combate, pois essas formas dizem respeito majoritariamente à cultura, às relações de trabalho, às opressões do capitalismo, à ideologia dominante, entre outras. Né? Tais críticas marcam muitas de suas publicações, entre elas a Sociedade do Espetáculo, né? Que a gente vai ver ao longo dessa aula. Né? Então, por fim, os artistas intelectuais da Internacional Situacionista desafiaram as convenções culturais da época enquanto promoviam novas formas de ações revolucionárias. No entanto, diferentemente dos movimentos antecessores, a Internacional Situacionista ela chegou muito perto de atingir o seu objetivo de unir arte e revolução. Isso pode ser notado nos eventos liderados por seus representantes em maio de 68 na França e nas suas influências sobre as correntes utópicas radicais pela Europa até por volta de 1972. Então, uma das reivindicações da Internacional Situacionista era retomar o caráter lúdico das cidades modernas, né? Os integrantes desse movimento, os quais eram críticos do urbanismo moderno por meio do urbanismo unitário, eles propunham novas formas de perceber a arte, a arquitetura e o urbanismo, né? Desejavam fazer isso de uma forma que lhes fosse possível devolver a dimensão do jogo ou um tom lúdico, né? Ou reaproximando da vida cotidiana das cidades. Para os situacionistas, o ato de jogar era uma atividade que estava relacionada a perceber, a vivenciar e construir cidades. É importante que note que a necessidade da articulação do jogo à vida urbana não dizia respeito aos lazeres vendidos pela indústria cultural burguesa, né? Conforme Dias falou, a televisão, os passeios de carro, o turismo, tudo isso são, para os situacionistas, objetos alienadores, que deveriam ser combatidos em seu estado atual por estarem vinculados à espetacularização da vida pela mass media. Então, as formas propostas de lazer não eram, portanto, as formas tradicionais. Em síntese, se pontuava a necessidade de repensá-las. Né? Os integrantes da IES buscavam novos meios de diversão na cidade que incluíssem as pessoas de forma ativa e não como espectadoras, para que elas pudessem vivenciar o jogo urbano. Né? E agora vamos falar sobre a sociedade do espetáculo. Né? E o texto Sociedade do Espetáculo, do Debord, permanece hoje como um dos trabalhos teóricos mais importantes que versam sobre a modernidade, o imperialismo cultural e o papel dos meios de comunicação nas relações sociais. Né? Logo na introdução da obra, o Debord ele aponta 3 aspectos que destacam em sua análise, tais como a negação da vida, pois essa se tornou somente visível, a perda da qualidade de vida, pois ela está ligada à forma de mercadoria, né? A mercadoria é o espetáculo, e a proletarização do mundo. Né? Então, em seguida, o autor ele divide a obra em 9 partes. A primeira é intitulada A Separação Consolidada, a segunda, a mercadoria como espetáculo, a terceira, a unidade de visão na aparência, a quarta como o proletariado como sujeito de representação, a quinta, o tempo e a história, a sexta é o tempo espetacular, a sétima, a ordenação do território, a oitava, a negação e o consumo na cultura, e, por fim, a nona, a ideologia materializada. A gente pode, de antemão, já observar a quantidade de aspectos que levam o autor a levantar para tecer suas críticas sobre a sociedade do consumo e o capitalismo. Mas aqui a gente vai conhecer mais os relevantes para a nossa reflexão. Né?
Então, para Debord, é a fusão e a inserção do mundo no mesmo bloco que garantem o espetáculo, né? Então, nessa crítica à tal globalização, ele acrescenta que a acumulação dos espetáculos se dá nas sociedades marcadas pela divisão social de classes, caracterizadas também pela produção mercadológica em série, pois o privilégio é para a venda da cópia e a venda da ilusão. Desse modo, a vida se perde diante da difusão de tantas imagens desconexas da vida comum, realmente vivida. O cimento social desse bloco é o próprio espetáculo, né? O espetáculo é, ao mesmo tempo, parte da sociedade, a própria sociedade e o seu instrumento de unificação. Então, com essa afirmação, o Debord instiga uma reflexão sobre as próprias relações entre as pessoas. Mas, se tudo está mediatizado, e se a espetacularização é um fenômeno midiático, as relações entre as pessoas são marcadas pelo signo do espetáculo, né? Então, a realidade surge no espetáculo e este, portanto, surge no real. O espetáculo, conforme o francês, né, como o autor francês falou, é a principal forma de produção da sociedade. E quem é que garante a sua grande, quem é a sua grande produtora, né? Embora ele não fale diretamente, se sabe que é a indústria cultural, alimentando a ideologia da sociedade capitalista que submete os homens à espetacularização. O homem, dominado pela economia, passa a viver o processo de fetichização. A vida social provocou a substituição do ser pelo ter, né? O espetáculo se realiza pelo princípio do fetichismo da mercadoria. Nisso, a vida individual de cada um passa a ser também social, pois quem não busca o poder social, né? O olhar ou os olhares outros ou dos outros, né? Então, acorrentados aos espetáculos, aos desejos resguardados pelo maquinário cultural, as ilusões vendidas em cada anúncio comercial, o homem está guardado pelo espetáculo, e o espetáculo se torna o guardião do seu sono. Né? Então, o fenômeno das redes sociais só continua a corroborar o que Debord já expunha lá no século passado. Então, será que o homem moderno esqueceu ou pouco tem consciência de que, ao transformar sua vida em mercadoria, ele passa a se separar da sua própria vida? Então, Debord afirma que o espetáculo na sociedade representa concretamente uma fábrica de alienação. E, ainda, no espetáculo, uma parte do mundo se representa perante o mundo e lhe é superior. A partir da segunda revolução industrial, se passou a ter o consumo alienado como um dever diante da produção alienada. Então, no passado, a mercadoria era um excedente de sobrevivência. Como o crescimento econômico e o alargamento das relações mercantis, o trabalho humano se transforma em trabalho-mercadoria, que é o assalariado. Trabalho-mercadoria, porque mais se trabalha para mais se consumir. Só que o consumo não paga o trabalho, ou ainda ao contrário, o trabalho não paga o consumo. É a tal da alienação que também explicou Marx em Capital, né, em O Capital. Então, no sistema capitalista, o consumo é a própria privação enriquecida. Então, quanto mais se consome, mais se quer se consumir. Além disso, a mercadoria tinha no passado um propósito diferente. Ela era caracterizada pelo seu uso, ou seja, o seu valor era concreto. No entanto, na sociedade do espetáculo, a mercadoria se torna a ilusão do real. Isso ocorre pois se volta efetivamente para atender à satisfação humana. Esta é um valor relacionado à sua representação não mais concreta, porém abstrata. É notável que a própria satisfação também se tornou objeto de consumo. Ela é o motor de boa parte das vendas das propagandas de roupas voltadas para o público feminino. Veja bem o seguinte, não é só ter aquele objeto que vai oferecer um valor supostamente estético de beleza, é também a própria insatisfação do ego que abre as portas para receber a mensagem do discurso propagandístico, né? Então, a felicidade e a satisfação estão no consumo. É isso que se ouve constantemente. O sujeito, então, é pego no atravessamento desse discurso e se sente obrigado a adotar uma aparência ou um estilo de vida que lhe permita sentir a
satisfação prometida àquela que não tinha. Então, segundo Debord, um aspecto interessante sobre o espetáculo é a sua fragmentação, embora ele pareça ser unificante e totalizador. A esse respeito, existe o espetáculo concentrado, que é o englobado pela comunidade burocrática. Esta determina, por meio de formas de vigilância e polícia, que direções as pessoas devem adotar nas suas vidas. E, além desse tipo de espetáculo, há o difuso, né? Este já acompanha a abundância de mercadorias. Esse espetáculo diariamente dá acesso ao imenso catálogo de objetos diversos que, se adquiridos, trarão felicidades variadas, né? E é aí que se notam as necessidades criadas por esses mesmos objetos, não é? E talvez sim, talvez não, mas essas necessidades ou pseudo-necessidades, como chamam Debord, são sutilmente produzidas e retroalimentadas para nunca serem satisfeitas. São necessidades fabricadas pelo espetáculo. Contudo, o que acontece quando se adere ao espetáculo, se adquire o produto, né? A sua máscara cai. O prestígio do produto no espetáculo se torna vulgar, comum, e no instante que entra na cena individual, na cena da vida de cada um. Né? Então, com sua queda, se revela a pobreza de seu valor e a necessidade ainda latente se liga a outro objeto que passa a ser o alvo de desejo de consumo. Com o trabalho mercadoria, né, que é o assalariado, né, vamos pesquisar aqui bem, o tempo ganha outra dimensão. Ele se torna irreversível e unificado mundialmente. O tempo é da produção econômica, isto é, do mercado mundial, que se manifesta em todo o globo por meio da mesma unidade, dia, semana, mês e ano. Essa universalização do tempo a partir da produtividade do trabalho do homem não significa mais do que interesses daqueles que assim os constituíram, pois o tempo, como ordem do desenvolvimento humano, é perdido. O que sobrou é o tempo mercadoria, o tempo mercadológico, o tempo consumível. Né? Então, baseado na quantidade e não mais na qualidade. O tempo pseudocíclico, porque o tempo das antigas civilizações eram cíclicos, mas não eram baseados na abundância, regula a produção e o trabalho do homem cotidiano. Submetido a essa dimensão temporal produtiva, surgem novas combinações, como férias, repousos, dias e horas de trabalho, entre outras. E aqui novamente se manifesta o espetáculo. As férias, o lazer, o ócio se apresenta como imagens distantes e desejáveis, cuja chegada o sujeito espera ansiosamente. Então, além da alteração do tempo, a produção capitalista modificou o espaço. Né? Esse passa a ser unificado. Né? Então, dessa forma, são dissolvidas a autonomia e a qualidade dos lugares. Né? Então, as pessoas passam a conviver em espaços geograficamente menos distantes uns dos outros, que é a mitigação da distância, que também é facilitada pelo desenvolvimento dos meios de comunicação. Mas a distância interior ela é ampliada. O que dizer dessa reflexão do Debord para a atualidade? Né? A gente pode dizer, né? Então, até a organização urbanística das cidades se volta para o consumo e para o turismo. Né? Os espaços modernos são pasteurizados, ou seja, economicamente ordenados para o consumo. Então, por fim, outro aspecto relevante trazido por Debord diz respeito à cultura. Né? Conforme ele falou, né, escreveu, né, nas sociedades marcadas pelos mitos, a cultura representava as vivências e os conhecimentos. Hoje, a cultura se faz presente em uma luta de tradição contra a inovação. Logo, o consumo da sociedade de espetáculo preserva a antiga cultura congelada, que é repetida, reproduzida em série, quantificada e banalizada. A arte, nessa perspectiva, se torna autocontemplativa, pois reduzida também a uma mercadoria. A cultura, portanto, é um grande produto mercadológico. Então, de maneira geral, o Debord explica na sua obra que a vida social moderna se caracteriza não só pela busca indiscriminada do novo, né, na repetição disso, e tem sido responsável pela contínua modificação das interações humanas, impelidas ao consumo universal. Essas modificações dizem respeito à ideologia dominante da sociedade capitalista, a qual visa ao lucro pelo lucro. Assim, objetos, assuntos, discursos, palavras, sentimentos e atitudes são transformados em produtos comercializados e banalizados pela mídia. Então, com certeza, vocês já perceberam que a obra do Debord permanece bem moderna, né? Pós-moderna e muito mais que pós-moderna, em virtude da leitura crítica e ácida que ele faz da sociedade.
Afinal, o século de Guy Debord não parece ser tão diferente do atual. Hoje, há uma acentuação das características que ele já havia antes mapeado, tais como a unificação do mundo em torno de um mercado capitalista hegemônico, a transformação do ser em ter, a fetichização, a mercadoria como espetáculo, o fascínio das aparências artificiais que alimenta impulsos, desejos e ilusões, e o poder da imagem sobre a boa parte da população, a qual cumpre, em sua maioria, o papel como espectadora. E, por fim, há um comentário curioso a se fazer, né? Porque após a dissolução da Internacional Situacionista, em 1972, o Debord foi implicado tangencialmente no assassinato de seu amigo editor Gerard Lebovic, né? As acusações o deixaram bem furioso, né? E, consequentemente, ele foi proibido de mostrar seus filmes na França durante seu resto de vida, né? No entanto, Debord continuou escrevendo e em 1979 publicou comentários sobre a sociedade do espetáculo, né? O Commentaries on the Society of the Spectacle, né? Argumentando que tudo que havia escrito em 1967 era verdade, com apenas uma única exceção. A sociedade do espetáculo havia alcançado um novo formato que ele chamou de espetáculo integrado, né? E esse seria o prospecto seria esse o processo, o prospecto da sociedade atual, dominada pelas invasões da esfera pública, mediática, na esfera privada, tais como as notadas pelas redes sociais, né? Então, em dezembro de 94, perdão, com 62 anos, o Debord, ele infelizmente cometeu suicídio, né? Então a imprensa francesa, que a qual havia repudiado veementemente o movimento da Internacional Situacionista, de repente fez dele uma celebridade. Parecia que nem o próprio Debord conseguia escapar do espetáculo que ele havia tanto condenado. Antes, eu vou aqui, vou só confirmar se dá para passar esse vídeo aqui todo. Não dá porque é gigante. O vídeo é gigante, então não dá para passar. Mas eu vou passar para vocês, deixar na descrição aí, o documentário A Sociedade do Espetáculo, que é produzido pelo próprio Guy Debord, né, que é autor do livro homônimo, publicado em 67, né? Vou deixar o link na descrição. É um vídeo longo, é um vídeo que tem 1h21. Mas muito bom o vídeo. Eu já vi umas 200 vezes. É muito bom. É assim. É muito bom. É apenas isso que a gente tem que dizer. Então, levando em conta que os ritos sociais já diferenciavam os poderes econômicos e sociais desde a antiguidade, é na sociedade capitalista que o espetáculo encontra a sua forma plena. Então, a gente vai ver agora um vídeo que traz a definição da sociedade do espetáculo e por que ela está intimamente ligada ao capitalismo, ok? Olá a todos! Nesta dica do professor de hoje, vamos falar da relação entre a sociedade do espetáculo e o capitalismo. O conceito espetáculo foi criado por Debord para tratar do conjunto das relações sociais mediadas pelas imagens. Essas relações sociais não podem ser vistas de forma separada das relações de produção e de consumo de mercadorias. Desse modo, a sociedade do espetáculo é uma fase da sociedade capitalista, pois na sociedade capitalista há uma relação íntima e de dependência entre o acúmulo de capital e o acúmulo de imagens. Ou seja, na nossa sociedade capitalista, tudo está mercantilizado, objetificado para ser consumido, envolvido pelas imagens. É a tal fetichização
da mercadoria, também explanada por esse teórico. Só que existe uma ressalva entre a sociedade do espetáculo e o capitalismo que é preciso falar. Mesmo que a sociedade do espetáculo só possa ser entendida no contexto da sociedade capitalista, como uma fase dentro dela, Debord explica em sua obra, chamada Sociedade do Espetáculo, que a forma de vida baseada na produção de espetáculos ocorre em outras sociedades. Ou seja, não é somente dentro da sociedade capitalista que ocorre essa forma de espetacularização da vida. Para o intelectual francês, o exercício do poder e da dominação, por meio do que ele chama de espetáculo, ocorre em todas as sociedades em que há divisão de classes, em que existe desigualdade por causa da divisão social do trabalho, principalmente no que diz respeito à divisão entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Vamos pensar então um pouco sobre a sociedade da época feudal. Naquela época, a nobreza apresentava poder e dominação sobre os servos. Esse poder estava relacionado a uma suposta superioridade que os nobres tinham produzido em torno deles. Roupas sofisticadas, moradias imponentes, festas suntuosas, entre outros elementos, contribuíam para que essa ideia de dominação da nobreza vigorasse sobre os servos. Assim, perguntamos, por que a sociedade capitalista é então caracterizada como a sociedade do espetáculo? Por causa da quantidade de espetáculos que são produzidos diariamente pela indústria cultural, pela mídia, e também por causa da relação desses espetáculos com a produção e o consumo de mercadorias feitas em série. Então, pensar a sociedade por meio da discussão levantada por Debord e por meio do conceito sociedade do espetáculo é de importância fundamental para todos nós, e não apenas para a academia, ou para teorizar sobre o campo da sociologia, da filosofia ou da comunicação. Esse conceito nos ajuda a pensar sobre como o sujeito tem se tornado sujeito e também objeto ao longo das condições de produção humana. E assim, pensando a partir dessa noção da sociedade do espetáculo, podemos pensar em possibilidades de emancipação. E aí, pessoal, vocês já tinham pensado sobre tudo isso? Bom, gente, essa é a dica de hoje. Então, voltando para aquele termo que eu havia falado, que é o autismo, né? Ele foi um neologismo criado por Lucian Spes, né, para indicar um processo de comunicação que se considera somente o veículo, ou seja, a comunicação como objeto para falar do próprio veículo, gerando autismo e tautologia, né? Que é a repetição, né? Vamos aqui, eu vou mostrar uma imagem para vocês. Nossa. Então, aqui, ó, a gente está vendo uma imagem do seguinte: ó, a emissora de televisão Violeta vai fazer uma cobertura da campanha do recolhimento de lixo na praia de Porto de Galinhas, né?
Então, a campanha promovida pela prefeitura vai começar no sábado às 8 horas da manhã. Para fazer o VT, o repórter convida a artista Viviane Silva, que é protagonista da novela Maria Moura. Viviane Silva é entrevistada do VT, pois ela tem uma casa à beira-mar de Porto de Galinhas, né? Situada no ponto mais movimentado e belo da praia, a repórter endereça a Viviane a várias perguntas sobre a sua opinião a respeito da campanha, o que ela pensa do recolhimento, se ela acha que a praia é suja ou limpa, e, finalmente, sobre o que a personagem que ela representa na novela Jaqueline pensaria se fosse frequentar a praia no sábado, que é o dia de lançamento da campanha. Então, a gente consegue visualizar que volta, né, a preocupação, traz a preocupação, né, com a campanha e tudo mais, mas ainda está muito voltada para, né, para poder se autopromover, né? Então, nesse processo, a comunicação do assunto se confunde com o próprio veículo, né? Isso é o objeto é a emissora de televisão. Então, o assunto, que é a campanha do recolhimento do lixo do Porto de Galinhas, fica em segundo plano, né? Então, o realce, que é o destaque, ele passa a ser dado ao meio que se comunica o objeto, no caso, a emissora, e, por conseguinte, a novela e seu protagonista, né? Atribuindo status e atenção ao veículo ou à emissora de televisão. Eu vou deixar, além daquele, a Sociedade do Espetáculo, eu vou deixar aqui o link do documentário chamado Muito Além do Cidadão Kane, né? É um documentário da Channel 4, ela foi produzida em 1993 e ela fala sobre a ascensão do Grupo Globo, né? Mais especificamente da TV Globo, na figura do senhor Roberto Marinho, né? Ela traz críticas bastante fortes, inclusive, mas muito interessantes e muito necessárias para serem vistas, né? E, além disso, eu vou deixar aqui um livro não, perdão, um vídeo do Mário Sérgio Cortella, Que Força Tem a Televisão, né? Um vídeo tem 40 minutos, se eu não me engano, deixa eu ver quantos minutos tem o Cidadão Kane. Tem 1 hora e meia, né? Aproximadamente pouco mais de 1 hora e meia. Então, eu vou deixar 2 documentários, né? Opa, 2 documentários, né? Que é o Sociedade de Espetáculo, do Guy Debord, né? O Muito Além do Cidadão Kane, né? De 93, e a biblioteca a biblioteca do Mário Sérgio Cortella, né? Que você tem a televisão com mais 40 minutos. Então, além dessa aula, que já passou de 1 hora, vocês vão ter ainda mais, pelo menos, aí um conteúdo de quase 4 horas para ver, que é importante para poder dar uma reforçada em relação a tudo isso que a gente viu na aula. Além disso, eu vou deixar dois artigos, né, que é o Espetáculo, Comunicação e Comunismo, em Guy Debord, né, que traz a discussão sobre espetáculo, comunicação e comunismo, um artigo do professor de filosofia João Emiliano Fortaleza de Aquino, e também a transmissão televisiva do futebol na sociedade de espetáculo, né, as aplicações da teoria do Guy Debord, que traz a discussão sobre futebol nessa perspectiva na teoria do francês, tá bom? E é isso. Na próxima aula, a gente vai ter oficialmente ultrapassado a metade, né, das 14 aulas, vai ser a aula 8. E na próxima aula, a gente vai falar sobre as contribuições da América Latina para os estudos da comunicação. Tá bom? Até lá.